Fala, meus queridos, professor Guilherme Lemos, do projeto Maratona de Atualidades. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós temos mais um encontro com a disciplina de atualidades. Eu sei que eu falo isso para todo e qualquer tema, mas, meu querido, essa aula tá um veneno. Aula preparada com muito carinho, em primeira mão, tá bom? Pode realizar pesquisas aí via internet que você vai encontrar, no máximo, retrospectivas sobre o fato da atualidade. Mas o trabalho com o nível de profundidade que a nossa marca registrada, meu querido, você só encontra aqui. É, meu patrão, é, minha patroa. Vamos para cima? Simbora? Vem comigo. Qual é o tema de hoje? Aumento da criminalidade na Amazônia. Nós sabemos que a Amazônia é um dos biomas brasileiros. São 6 no total. E a Amazônia compreende 9 estados. Os 7 da região norte, mais parte do estado do Maranhão, na região nordeste, mais parte do estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. São 9 estados. Lembra? 7 da região norte, 1 do nordeste, 1 do centro-oeste. Tranquilo? O maior bioma brasileiro, a Amazônia. Gosta de cair em provas de concurso público? Ora, se não, cai e cai com força. Porém, eu quero trabalhar uma outra perspectiva sobre a Amazônia. Não trabalhar apenas o meio ambiente amazônico, mas trabalhar principalmente os problemas sociais que ocorrem no interior da Amazônia. E eu tenho absoluta certeza que o fenômeno do aumento da criminalidade na Amazônia pode vir a se constituir em questões de prova no seu concurso. Professor, eu tenho absoluta certeza que aqui o senhor deve ter incorporado o que aconteceu com o jornalista inglês Don Phillips e com indigenista, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Bruno Pereira, a partir do dia 5 de junho de 2022, às 6 horas da manhã, quanto de seus desaparecimentos. Com certeza, meu querido, com certeza eu já incorporei esse fato da atualidade lamentável à nossa aula. Então, me acompanhem nessa viagem. Eu peço que vocês indiquem essa aula para um amigo se vocês gostarem. Se não gostarem, indica para um inimigo, mas indique, tá bom? A ideia é nós socializarmos o conhecimento, tá bom? Compartilharmos, não é mesmo? Simbora, meu patrão. Professor, quem fala assim não é gago, hein? Colocou aí o título, Aumento da Criminalidade na Amazônia. Se o senhor está afirmando isso, o senhor deve ter uma boa fonte, sem dúvida alguma. Portal G1. Vixe, professor, o senhor usa o G1 para preparar essas aulas? Turma, é uma das minhas fontes entre as que eu utilizo. Lembre-se, turma, eu não estou interessado nesse exato momento se você é conservador, se você é progressista, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro-direita ou centro-esquerda. O meu interesse aqui, meu amigo, é na sua aprovação. O motivo pelo qual eu estou trazendo o portal G1 é simples. Cai em provas de concursos públicos. Observe mapas, gráficos, infográficos e olhe lá para a legenda onde está fixada a fonte. Você vai encontrar portal G1, R7, Yahoo, UOL, Estúdio R7 e tantos outros, BBC News Brasil, CNN Brasil. Tá bom, turma? Vamos trabalhar aqui
a boa informação e uma boa interpretação das mesmas. Portal G1 criou uma ferramenta chamada Monitor da Violência, tá bom? E os dados que alimentam esse monitor da violência, FBSP, Fundo Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, Fundo Brasileiro de Segurança Pública, tá bom? Além disso, o governo criou o que nós chamamos de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Da mesma forma, lógico, guardadas as devidas ressalvas e diferenças, nós temos o Sistema Único de Saúde, criado a partir lá de leis orgânicas na década de 90. Nós temos, recentemente, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Tá bom? O monitor da violência usa qual critério, tio Gui? Qual é o critério que eles utilizam? CVLI. Professor, esse prefixo, essa sigla, CVLI, parece sigla, meu amigo, de taxa do Detran, de documento do carro. Não, meu querido. CVLI significa, para vocês, crimes violentos, letais, intencionais. Com certeza vocês já devem ter tido contato com esse tipo de nomenclatura. Crimes violentos, letais, intencionais. Quais são eles, meus queridos? Vamos aqui reunir 3 tipificações, tá bom? A primeira, os homicídios dolosos. Segunda, os latrocínios. Terceira, lesões corporais seguidas de morte. Observem, os homicídios dolosos, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de mortes estão inseridas no que nós chamamos de crimes violentos, letais, intencionais. Bom, o ano de 2022 ainda não acabou, não se consolidou. Logo, eu vou me utilizar de dados consolidados, 2020, 2021, que são super recentes. Quantas pessoas foram assassinadas em 2020? 44.118. E quantas foram assassinadas no ano de 2021? 41.069. Professor, eu estou observando que de 2020 para 2021 não houve um aumento desses crimes violentos, mas uma redução. De fato, se você realizar a subtração, nós vamos ter menos 3.049 mortes. Logo, 3.049 mortes a menos. Uma redução de 7%. Eu tenho absoluta certeza que você, como eu, deve estar considerando o seguinte: tudo bem, rapaz, eu posso considerar esses dados e afirmar que houve uma redução do número de crimes violentos. Porém, a sensação de segurança para a população eu não verifico, Guilherme. Na minha opinião, a insegurança e aquela sensação, principalmente nos grandes centros urbanos, onde nós temos inclusive diferentes modalidades de crime, eu não me sinto, professor, seguro na urbe, no espaço urbano. Eu compreendo, tá bom? Eu compreendo, mas lembre-se, houve uma redução. E aí aquela pergunta que vale 1 milhão. Quais são as causas para a redução de crimes violentos no Brasil? Vocês vão observar no material que eu estou enviando para Ellen, para o professor Eric, eu estou mandando hoje um PDF com um mapa do monitor da violência. Vocês vão observar que, no geral, o mapa está entre azul e roxo, que são as cores que representam redução de crimes violentos.
E vocês vão observar que tem um estado, tem uma unidade da federação que está de vermelho. Lá nós não tivemos queda, nós tivemos uma grande alta dos crimes violentos, letais e intencionais. Mas vamos com calma, se aveste não, tá bom? Primeira causa, causas para a redução de crimes violentos no geral no Brasil. Primeira causa, meus queridos, é da própria dinâmica da população brasileira. Lembra? Demografia, tá? É uma característica da população brasileira. Compreenda. O que é que está acontecendo? Vamos fugir um pouco da questão dos crimes, tá? Vamos pensar aqui na população geral. O que é que está acontecendo com a população brasileira? Professor, ela está envelhecendo. Perfeito. A natalidade, que é o número de nascidos por 1.000 habitantes, tá? Sobre a população absoluta, está diminuindo, está havendo uma redução. Lembrando que a natalidade, número de nascidos por 1.000 habitantes, é um indicador que se apropria da população em geral. Só que nós temos também a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em seu período fértil. Lembrando que a taxa de fecundidade leva em consideração apenas a população feminina. Lembrando que no Brasil a taxa de fecundidade também é baixa. 1,8 filhos por mulher. É inferior à taxa de reposição indicada pela ONU, de 2,1. Então lembra, natalidade e fecundidade estão interligados, mas não são a mesma coisa, tá bom? O que é que está acontecendo com a natalidade? Está caindo. Fecundidade está caindo, professor. Pois bem, quem mais sofre com os crimes violentos? Professor, geralmente as vítimas são jovens. Ora, se o número de jovens está diminuindo na população brasileira, os crimes contra eles também vai acompanhar essa dinâmica. Então, primeira causa, diminuição ou redução da população jovem do país. Como a natalidade e a fecundidade estão diminuindo, a população jovem também encolhe, menor proporção de crimes contra essa população específica. Segundo motivo, e aí é uma triste realidade, lamentável. De 2000 até 2022, qual foi o ano mais violento do Brasil em número de assassinatos? 2017, foram quase 60 mil assassinatos. Por quê, professor? Ora, turma, nós tivemos um sem número de rebeliões dentro de presídios. Manaus, no Amazonas, Natal, no Rio Grande do Norte, nós tivemos casos também de rebeliões em Mossoró, em várias cidades do país. E nós acompanhamos que as facções criminosas guerreavam dentro dos presídios, disputando o controle do tráfico dentro e fora destes. E aí você me diz, poxa, Guilherme, aí é um equilíbrio precário, meu amigo. 60 mil assassinatos, mas olha aí, fruto de rebeliões dentro daquele espaço. A questão é que essas facções criminosas, como o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, lembrando, o PCC é a facção criminosa com maior número de membros. O Comando Vermelho, a facção criminosa mais antiga. Lembrando que o Comando Vermelho, como vocês sabem, é a facção carioca, PCC, o primeiro comando da capital, a facção paulista, que surgiu na década de 90, para ser específico, 1993, num presídio na cidade do interior de São Paulo, de nome Taubaté. Ok? Pois bem, 2017,
essas facções criminosas tocavam terror não apenas dentro dos presídios, mas eles emitiam o famigerado salve geral, repercutindo nos ataques a instituições públicas que nos defendem, como delegacias, como fóruns. O ato de incendiar, isso é ato terrorista, ônibus, tá? Ataques a agentes da segurança pública, enfim, onde eu quero chegar. Uma das razões para essa redução de crimes violentos é que nós temos uma espécie de trégua, um armistício entre as facções criminosas, tá bom? Armistício entre as facções criminosas, principalmente entre o PCC, o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Tudo bem? Ótimo. Não esquecer que nós temos facções regionais, né? No caso da região norte, FDN, a Família do Norte. No caso aqui do estado do Ceará, GDE, Guardiões do Estado. No caso específico do Rio Grande do Norte, o Sindicato RN. E por aí vai. Não é mesmo? Lamentavelmente, são várias facções regionais. Bom, e o terceiro motivo, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma maior integração entre as forças policiais, tá? O registro de uma maior integração entre as forças policiais. Ok. Professor, o senhor disseste num dado momento da aula que um estado está fora da curva. Um estado está com a cor vermelha. Eu vou verificar isso já já no material. Que estado é esse, meu querido? O Amazonas. O Amazonas. Ele não só não registrou queda, redução de crimes violentos, como ele registrou uma grande alta. Está aqui, ó. O estado que registrou a maior alta dos crimes violentos letais intencionais foi o Amazonas. 54%. A alta desses crimes, turma. Lembre-se, da mesma forma que eu te apresentei as causas para a redução de crimes violentos no Brasil, eu vou te apresentar as causas para o aumento dos crimes violentos no estado do Amazonas. Observem. A primeira, tráfico de drogas, tá? Tráfico de entorpecentes. Lembrem, a cocaína parte do Peru e da Colômbia. Entra no Brasil. Lembre-se que na Amazônia nós temos inúmeros pontos cegos, regiões de fronteira sem vigilância, sem fiscalização, logo sem controle. E dessa forma, os soldados do tráfico se aproveitam. Essa expressão aspeada, tá? Bruno Paes Manso utiliza-se dessa expressão, sociólogo, soldados do tráfico. Se aproveitam dessa rota saída Peru e Colômbia, entra no estado do Amazonas e sai buscando o mercado europeu. Rota da cocaína, Peru, Colômbia, Amazonas no Brasil, em direção ao mercado europeu. Tudo bem? Porém, turma, o tráfico de drogas, tá? E aqui você pode compreender num movimento de interiorização da violência ou migração de grupos criminosos. Observe, o Comando Vermelho e o PCC passaram a atuar em outras regiões do país, entre elas o estado do Amazonas. E eles perceberam, por exemplo, que o ouro, em 2020, sofreu uma grande valorização, uma grande alta, na ordem de 56%.
Então hoje nós temos um fenômeno, tá? Hoje que eu digo mais aprofundado, chamado de narcogarimpo. Narcogarimpo. Ou seja, o tráfico de drogas, o contrabando de minérios e o contrabando de madeira caminhando juntos. Por quê, professor? Porque a compra do ouro é uma forma que eles utilizam para a lavagem de dinheiro. O contrabando de madeira acompanha a rota do tráfico, buscando também o mercado europeu. E nós temos também a pesca ilegal, principalmente no rio Itacoaí, onde nós temos a presença de cardumes do peixe chamado pirarucu, um peixe valorizado. Então, as organizações criminosas realizam a lavagem de dinheiro. Lembra, um dinheiro cuja origem é ilícita, eu dou uma aparência de licitude, de legalidade. Então, lavagem de dinheiro a partir da pesca e do contrabando de minérios. Observam? Além disso, óbvio, a pesca ilegal também serve como fonte de abastecimento desses criminosos. E aí, eu quero chegar no contrabando de minérios e na pesca ilegal, tá bom? Eu peço perdão em relação à Coriza, tá? Mas aqui só estamos eu e o Bruno está um pouquinho distante, tá bom? Então vocês estão acompanhando essas arboviroses e eu também fui acometido, tá? Mas não se preocupem que não há perda de motivação por isso, muito pelo contrário, tá bom? Aqui é sangue nos olhos, vamos para cima, tá certo? Olha só, pessoal, é a pesca ilegal, a modalidade criminosa que estaria associada, preste atenção, pesca ilegal e o contrabando de minérios, o garimpo ilegal e a pesca clandestina estariam associadas às mortes do indigenista e ex-servidor federal Bruno Pereira e o jornalista inglês freelancer escrevia para o jornal londrino The Guardian, para o The New York Times, para o The Washington Post, tá bom? O Don Phillips, que era um jornalista freelancer, estava tentando entrevistar ali lideranças, né, de comunidades indígenas, escrevendo um livro intitulado, né, chamado Como Salvar a Amazônia, tá bom? Os dois, Bruno Pereira e Don Phillips. O que foi que aconteceu com os mesmos? Bom, vocês devem ter acompanhado os noticiários. No dia 5 de junho de 2022, às 6 horas da manhã, os dois estavam numa comunidade chamada São Rafael, iriam realizar uma viagem de um pouco mais de 2 horas, 72 quilômetros, indo até o município de Atalaia do Norte. Adivinha onde, meu querido? No Amazonas. Tá vendo como nada é por acaso? Os dois foram mortos, assassinados com requintes de crueldade, justamente no estado que registrou o maior aumento de crimes violentos. E os mesmos foram vítimas desses crimes. Ok? Então, peraí, professor. Eles estavam desaparecidos do dia 5 ao dia 15 de junho de 2022. O percurso que estavam fazendo, 72 quilômetros. Saída, comunidade São Rafael. Destino, Atalaia do Norte, no Amazonas. Nunca chegaram. Uma emboscada. Uma emboscada, tudo indica,
Quais são os suspeitos que inclusive foram presos? 2 irmãos, o Amarildo e o Osinei da Costa Oliveira e o Jefferson da Silva. O Amarildo apelidado de Pelado. O que foi que aconteceu, professor? De acordo com o testemunho dos mesmos, Dom Phillips e Bruno Pereira foram executados com tiros de armas de caça, tiveram os corpos esquartejados, queimados e os restos, os segmentos remanescentes, enterrados. Professor, qual as motivações desse crime? De acordo com testemunhas, o trabalho do Bruno Pereira. O Bruno Pereira é um ex-servidor federal, um servidor licenciado da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O mesmo trabalhava na segunda maior terra indígena do Brasil. Fiquem tranquilos, eu vou vir com uma aula sobre a questão indígena no Brasil, tá? Trazendo o projeto de lei que trata do marco temporal das terras indígenas, porém, o Bruno Pereira trabalhava na terra indígena Vale do Javari, tá? Segunda maior terra indígena do Brasil, só fica atrás da terra dos Yanomamis no estado de Roraima. O que foi que o Bruno Pereira fez, Guilherme, para ter desencadeado tanto ódio nesses indivíduos? Galera, o Bruno Pereira participou de uma operação da Polícia Federal intitulada Corubo. Essa operação foi coordenada pelo Bruno e ocorreu no rio Jatuí, na terra indígena Yanomami, em Roraima. E resultou na queima de 60 balsas de garimpeiros ilegais. Além disso, ele já vinha combatendo a pesca ilegal no rio Itaquaí. E observem qual é a dinâmica do trabalho: destruir os equipamentos dos infratores. E isso, sem dúvida, deve ter desencadeado, nutrido um ódio contra Bruno Pereira. E esses criminosos, eu não duvido, podem ter inclusive leiloado a sua cabeça. Lembrando que em 2019, em Tabatinga, adivinha o estado? Amazonas, professor. Um outro servidor da FUNAI, chamado Maxiel Pereira, foi assassinado, tá? Na Avenida da Amizade, com 2 tiros na nuca. Motivação: o mesmo, de acordo com testemunhas, trabalhava incansavelmente, de forma ali implacável, e sem dúvida alguma para os criminosos, isso gerou um descontentamento. Ok? Tranquilo? Então lembre-se, o fato da atualidade todo discriminado e seus antecedentes com a questão da criminalidade no Amazonas. Gostaram da aula? Vamos para uma segunda aula, um segundo tema. Eu estou enviando para vocês algumas questões, um PDF. Eu conto com a leitura do material e a resolução das questões, tá bom? Muito grato, não se preocupe, a gente vai organizar alguns aulões e algumas aulas tratando apenas da resolução de exercícios. Eu sou só gratidão, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um dado para a gente finalizar. Segundo a ONU, se a Amazônia fosse um país, seria o 4º mais violento do mundo. E o 9º país que mais emite ou emitiria gases do efeito estufa. Tá bom? Sem dúvida alguma, a gente precisa instrumentalizar melhor esses órgãos de fiscalização. Vide FUNAI,
Fundação Nacional do Índio, IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Lembrando, foi Chico Mendes, seringueiro na década de 80, a missionária Dorothy Stein e os servidores Maxiel Pereira, Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Um abraço, até a próxima. Feliz São João.